colocar para gravar aqui, senão os outros alunos não têm acesso. Bom, na nossa aula de matemática hoje, a gente vai rever, né? Porque vocês já estudaram a respeito do assunto, e a gente vai aprofundar um pouquinho mais também. Sobre as unidades de medida, tanto de tempo, quanto de temperatura, quanto de capacidade, quanto as medidas de comprimento. Então, eu vou estar mostrando. Você vai separar a atividade, a apostila das atividades complementares e o caderninho, mas antes eu vou explicar aqui para vocês alguma coisa sobre a matéria, para depois a gente ir para a apostila, tá? Você vai só ouvir agora por enquanto. Na nossa atividade de hoje, vai falar muito sobre volume de capacidade, né? Vai falar sobre medidas de comprimento, vai falar sobre medidas de massa, medida de tempo e medida de temperatura. E aqui a tia vai mostrar para vocês alguns instrumentos que são utilizados para medir, né, os comprimentos das coisas. Por exemplo, o que a gente pode utilizar para medir o comprimento aqui, por exemplo, com a régua, que é o instrumento mais próximo de vocês, né, que a gente utiliza muito na escola, e todos vocês devem ter régua, porque a gente vai estar utilizando muita régua em nossas aulas de matemática. O que a gente pode medir com a régua? Por exemplo, na sala de aula. Pode falar, um de cada vez. O que a gente pode medir? Hein, gente? O que a gente pode medir com a régua? Ninguém sabe? Centímetros. Pois é, a régua tem os centímetros. Igual essa régua minha aqui é de 30 centímetros. A gente pode medir alguma coisa em centímetros. Mas o que, por exemplo, que eu posso medir? Ô, Daniel. Marilene, não estou conseguindo pôr o som aqui nesse trem. Como é que mexe nisso? Daniel. Chama ele lá para mim, para o que eu estou precisando. Chama ele lá para mim, por favor. Hein, gente? Estou aguardando vocês me responder. O que a gente pode medir, por exemplo, que a gente tem na escola com a régua? Lápis. A gente pode medir o lápis, o que mais? A folha. As folhas, o que mais? A mesa. Fica a mãe aí para poder ativar o som, que ela não está me ouvindo e eu tenho que continuar a aula, senão o tempo acaba e eu não consigo dar aula. O que mais, Lucas? Folha. Além da folha, nós podemos... Isso, a mesa. Nós podemos medir também Quando você for recortar alguma coisa. Hã? Quando você for recortar alguma coisa. Ah, muito bem, Alexandre. Quando a gente for fazer um trabalho de arte também, para ver o tamanho que a gente vai utilizar dessa folha. Em casa, o que a gente pode medir com a régua? O que a gente pode medir, Raíssa, em casa com a régua? Manda passar. O que mais que a gente pode medir em casa com a régua? Deixa eu pensar.
A mesa também, por exemplo. A gente pode medir, por E exemplo, a cadeira. é isso, a cadeira. Posso medir também o meu irmãozinho com a régua. Eu posso utilizar a régua para ver quantos metros ou centímetros o meu irmãozinho tem. Porque se ele for pequenininho, eu vou medir ele em centímetros, né? Pode ser 55 centímetros, quando ele é novinho. Quando tá maiorzinho, pode dar 1 metro e pouquinho, certo? E aqui, a fita métrica. A fita métrica, ela é muito utilizada pela costureira. Quando ela vai medir, né, o tecido, ela tem que medir para cortar, para ver o tamanho da roupa. E o metro? O metro e a trena. Vocês conhecem esse instrumento? Ele serve para medir o quê? Quem sabe? De construção. Isso! E quem que vai mexer com a construção? Pedreiro. Isso, o pedreiro, o carpinteiro, o marceneiro também vai utilizar tanto o metro quanto a trena para medir, né? O pedreiro, por exemplo, quando ele vai construir, ele vai medir a área, né? Para poder ver que tamanho que vai ser os cômodos, ele vai medir para saber quanto que ele vai utilizar, por exemplo, de cascalho, ele tem que medir lá a construção para saber o tamanho, para ele saber quanto que vai gastar. O marceneiro, se ele for fazer uma mesa, né, ele vai medir para saber o tamanho da mesa e vai medir também o material que ele vai utilizar, a madeira que ele vai utilizar para ver o tamanho, né? O carpinteiro, quando ele for fazer o telhado, ele vai medir também o espaço para ver quanto de madeira vai utilizar para fazer Para não esse errar, né, telhado. tia? Oi? E para não errar. Isso, para não errar. Por isso que existem os instrumentos de medida. Aqui nós estamos vendo os instrumentos que são utilizados para medir os comprimentos, os tamanhos das coisas, certo? Agora, nós temos também a medida em volume. Essa medida em volume, ela é utilizada para medir o volume de um líquido. Podemos medir também o sólido e podemos medir também o gás, né? Olha só os instrumentos que a gente pode utilizar, ó. Para medir a capacidade em líquido, por exemplo, a gente usa o litro, né? O litro, meio litro. Aí a gente tem aqui, ó, a gente pode ter esses vasilhames em vidro ou plástico, né? A gente pode ter uma jarra. Aqui, quantidades menores, né? Nós vamos medir em mililitros, que vai ser ml. E aqui, por exemplo, essa caixa d'água aqui, ó, ela está medindo o volume da quantidade de água que está aqui dentro. Essa caixa d'água, por exemplo, tem quantos litros de água aqui? Que está indicando aqui na caixa. Hã? 1000. 1000 litros. Quer dizer que tem 1000 litros d'água aqui dentro, né? E nós temos aqui agora uma atividade. Vocês vão respondê-la oralmente para a tia. Vocês vão me falar qual que é o instrumento que não faz parte aqui da medida, que são instrumentos de medida. E tem um que não é. Qual que é? Relógio. Ah, o relógio. Por que o relógio não faz parte dessa medida de comprimento? Porque o relógio mede o tempo. Muito bem, Raíssa. Então, para a gente medir o tempo, a gente vai utilizar, né, o relógio. O relógio, por que que surgiu essa medida do tempo? Tem até, ó, um resumozinho que tia passou aqui, ó. As medidas do tempo surgiram para atender às diversas necessidades dos seres humanos. Por quê? Eles precisavam dessa medida do tempo entre o cultivo e a colheita. Então, eles tinham que ter essa programação do tempo para saber qual que era o momento de plantar e qual que era o momento de colher. Ou até mesmo o momento em que o sol aparecia, né, para eles saber que hora que estava nascendo o sol e que hora que o sol estava se pondo.
A primeira referência para o controle do tempo foi o sol. Eles mediam o tempo quando o sol nascia, eles mediam esse tempo e sabiam a hora exata certinha. Meu avô mesmo, como ele plantava e utilizava essa medida do tempo de acordo com o sol, ele olhava para o sol e sabia mais ou menos a hora que era do dia. Eu ficava encantada com ele e eu ainda pegava e ficava fazendo graça com ele e falava com ele, vô, quantas horas? Teve um dia que ele acertou a hora exata, eu nunca esqueci disso. Ele olhou para o sol e falou assim, agora é 2h40 da tarde. Falei, não, eu vou conferir. E quando eu conferi no relógio, era a hora exata, ele sabia. Então, muito bacana, eles tinham esse controle. E assim foi aperfeiçoando, né? Aí foi surgindo os primeiros relógios, de acordo com a posição da Terra, né? De acordo com o sistema solar. E aí foi inovando cada vez mais para medir esse tempo, que é a tarefa importante que a gente desenvolve durante o dia, a gente vai estar programando através do tempo, que é muito importante. Quando a gente tem controle, né, do nosso tempo durante o dia, a gente organiza mais a nossa rotina durante o dia. Então, nós temos várias tarefas para desenvolver durante o dia. E quando a gente organiza esse tempo, fica mais fácil de executar, né? Então, aqui nós vamos ver os diversos modelos de relógio, né? Que surgiram os relógios analógicos, que são esses de ponteiros, ó. São relógios analógicos. E existem várias unidades de medida de tempo, que é dividida em hora, em minuto, em segundo, em semana, em dia, ano, década, século, entre outras medidas do tempo que existe. Quando que a gente vai medir aqui, ó, diferenciar a semana do dia e do ano? Quando a gente vai utilizar o calendário, né? Lá vai estar medindo o tempo através de semanas, de dias, de meses e do ano. Da década, uma década é a cada 10 anos, um século a cada 100 anos, e por aí vai. E aí a gente vai medindo o tempo. O mais conhecido, né, do nosso dia a dia aqui mesmo é o calendário, né, que é utilizado, e os relógios, que a gente olha a hora. Esse aqui, ó, já é o modelo do relógio digital, que já apresenta a hora da forma que vocês vão ler. Agora, no analógico, a gente tem que contar os minutos, né, de 5 em 5, utilizando o ponteiro grande aqui, para ver quantas horas e quantos minutos. Quando a hora é exata, vai ficar exatamente o grande, o ponteiro grande no 12, e os menores, né, o ponteiro menor nos outros números, certo? Então, quais são essas medidas do tempo no nosso dia a dia? Relembrando aí, como que a gente mede o tempo? No calendário, que a gente vai ver que dia que é, que dia da semana, que dia do mês, né? Para completar o ano, ou então a hora, que é dividida também em minutos, em segundos, né? E a gente vai medir esse tempo. Então, por exemplo, o minuto serve para medir intervalos de tempo, que são menores, né? Como o tempo, por exemplo, de você ir de um bairro até outro, né? Nós podemos, se o bairro for pequenininho e a gente for mudar de uma rua para outra, a gente vai gastar minutos, né? Aí o outro submúltiplo desse tempo aí do minuto é o segundo, né? 1 minuto possui 60 segundos. 1 hora possui 3.600 segundos, né? Há várias situações que a gente vai utilizar esse segundo, né? O tempo do semáforo, por exemplo, ele ficará aberto, né? Ou fechado em segundos. Ele não pode demorar muito, porque tem que circular, a pessoa tem que circular de um lado para o outro. E a gente ainda tem as medidas de massa, que a gente vai medir a massa, pode ser corporal, né? Ou peso de algum objeto, ou peso de algum produto. Por exemplo, essas balanças aqui, né? É o instrumento utilizado para medir. Tem a balança maior aqui, que a gente pode ter também nos postos de saúde, né? Para medir aqui, para pesar a gente. Tem vários outros modelos. Esse aqui do gancho,
que é para utilizar essa balança aqui, é utilizada para pesar coisas mais pesadas, né, com maior capacidade de massa. Por exemplo, o que a gente pode comprar aqui, por exemplo, que a gente vai utilizar a balança para medir a quantidade de peso que tem? O que a gente pode comprar? A carne, o que mais? Ração pro cachorro. A ração do cachorro, o que mais? Vamos, Farinha. Lucas Cauã. Lucas Cauã, fala aí alguma coisa para a tia, querendo ouvir sua Farinha. voz. O que a gente pode comprar no peso? O que, Raíssa? Farinha. A farinha, o que mais? Carne. Milho. O milho, o que mais? Põe no chão, vai. Trigo. O trigo, Verdura. as verduras. Isso, muito bem. Agora, nós temos os instrumentos que vão medir a temperatura. E nós estamos utilizando muito desses termômetros aí agora, em tempos de corona, né? Que a gente está medindo sempre a temperatura, porque se você tiver com a temperatura mais alta, você não pode estar saindo, não pode estar entrando nos estabelecimentos. Então, vários estabelecimentos já adotaram esse modelo aqui, né? De medida de temperatura. Quando a gente fica doente também, que a gente tem febre, nós vamos utilizar aqui os termômetros para medir a temperatura do nosso corpo. Como que é? Alguém falou alguma coisa aí, é o quê? O carinha tá sumindo toda hora. Você vai ficar de olho na tela. Minha internet, de vez em quando, dá uns picos mesmo. Ela cai um pouquinho, depois volta, viu? Aí, quando que a gente vai medir essa temperatura? Quando a gente está com febre, por exemplo. E qual o instrumento que eu vou utilizar para medir a temperatura do meu corpo? É o termômetro. Então, existem vários modelos de termômetro, né? E agora, em tempos de coronavírus mesmo, a todo lugar que a gente chega, a maioria vai lá na testinha da gente e mede a temperatura, né? Ou então vai no pulso aqui e mede essa temperatura, para saber se a gente pode entrar no local, se a gente está bacana. Porque se tiver com a temperatura alta, ó, volta para casa, não pode nem estar circulando. E existem também o instrumento que mede a temperatura do tempo. Vocês já viram esse aqui que mede a temperatura do tempo, para saber como que está a temperatura, se está quente, se está frio. E aqui, ó, esse símbolo aqui, ó, significa Celsius graus, que aqui a gente vai medir essa temperatura em graus. E a sigla aqui dos graus é essa aqui, ó. Por exemplo, aqui é 48 graus Celsius, que é assim que a gente lê. É a temperatura do dia naquele momento, certo? Aqui eu pus até, ó, tem ele grandão aqui, uma imagem de uma cidade. Tem até uma frase aqui, gente que coopera cresce, né? Aqui provavelmente a propaganda de alguma empresa, alguma coisa. Depois, quando vocês forem passar perto da... Vocês sabem a rotatória que tem a Santa? Vocês observam, lá tem o termômetro que mede a temperatura do tempo. E lá vocês vão ver quantos graus está medindo o tempo, se está quente, se está frio, quanto que é. Depois vocês observam isso aí, tá bom? Agora a gente vai lá para a apostila de vocês, lá na página 13, para a gente ver a atividade de hoje. Localizaram? Sim. Localiza aí, por favor.
Ok? Não. Ok. Deixa o áudio de vocês desligados, por favor, e só liga Que a hora que página vocês mesmo? forem falar alguma coisa para não dar interferência no som, tá bom? Página 13. Pra cuidar de colorir. Ok? Olha só. Você quer falar? Relembrando, né? Aqui, quais são as medidas de comprimento que tia falou mesmo? Quais são os instrumentos utilizados? Quem lembra? O que eu uso para medir o comprimento das coisas, seja ele metro ou centímetro? Régua. Muito bem, Raíssa. O que mais? O metro. O que mais? Fita métrica e a trena. São os instrumentos de medida do comprimento. E para medir o volume das coisas, seja líquida ou sólida, ou até mesmo em gás, para medir esse volume. Qual que a gente mais utiliza no dia a dia que a tia falou? Aqui tá contando aí, ó. O Balanço. litro. O litro, do volume que é litro, ou então a caixa d'água, igual aqueles exemplos que a tia deu lá para vocês. E a capacidade é o litro, ou o ml, que é os mililitros, que são quantidades menores. É a medida de massa. O que a gente utiliza? Quais são os instrumentos da medida de massa, por exemplo, para pesar as coisas? Massa é peso, vocês vão lembrar. O que a gente utiliza? Qual que é o instrumento utilizado para medir? Balança. Muito bem, a balança. E a medida do tempo? O que a gente utiliza? O relógio. O que mais? Além do relógio, que a gente tem em casa para ver quais são os dias da semana, o dia do mês. Calendário. O calendário. Então, além desse relógio que a gente utiliza para medir o tempo em horas, minutos ou segundos, a gente ainda tem o calendário, que é utilizado para medir aí os dias, né? Saber qual é o dia da semana, qual é a semana, qual é o dia da semana, qual é o dia do mês, qual é o mês, né? E qual é o ano. Ok. E a temperatura? O que a gente usa para medir a temperatura? Termômetro. Os termômetros, que tem de vários modelos. Então, aqui a tia já separou medida de comprimento, medida de volume, medida de massa, medida de tempo e medida de temperatura. Vocês vão ligar a cada um desses aqui, ó, se é a medida de comprimento, se ela é medida em segundo, em metro, em graus Celsius, ou em litro, ou em grama. O que eu posso utilizar aqui como medida de comprimento? Que tia até falou. De comprimento, segundo? Né? O metro. Quem falou metro aí? Eu. Muito bem, Raíssa. Pode ser em metro, né? Quantidades maiores, quilômetros, e menores em centímetro, que foi como a tia deu o exemplo da régua. Então, vocês vão pegar a medida de comprimento e ligar até metro. E a medida de volume? Metrô? Em metrô, Luquinha? Metro é a medida de comprimento, que você já tem que ligar aqui, ó. Então, ele já está fora.
O volume, a capacidade em líquido, a gente mede em quê? Que a tia falou, que é mais utilizado que vocês têm em casa. Litro. Muito bem, no litro. Então, esse volume aqui, ó, vocês vão lembrar que é em líquido. Todos os líquidos, a gente vai medir em litros. O litro da gasolina, o litro do refrigerante, ou em quantidades menores, ml, que significa mililitros. Pode ser 230 ml, porque é menores quantidades de 1 litro, que 1 litro é igual a 1.000 mililitros. Se tem menos quantidades que isso, vai ser registrado em ml, tá bom? A medida de massa, nós vamos ligar em quê? Porque nós falamos muito em quilo, mas menos quantidade, por exemplo, meio quilo, corresponde a 500 gramas, né? Se eu vou comprar, por exemplo, 300 gramas de mussarela ou 300 gramas de cebola, por exemplo, eu vou utilizar o quê? Segundo, metro, grau Celsius, litro ou grama? Grama. A grama, porque eu vou pesar essa cebola. E se eu quero menos quantidade, por exemplo, de 1 quilo, que é igual a 1.000 quilogramas, por exemplo, 300 gramas de cebola, eu vou pesar essa cebola. Então, medida de massa, vou ligar lá na grama, certo? E a medida do tempo agora ficou fácil. É o quê? Segundo. Isso, aqui é a medida do tempo, eu dei um exemplo de segundo, mas posso medir a medida do tempo com minutos, né? Também, e horas. E aí sobrou a medida de temperatura, que é o quê? Celsius. Graus Celsius, viu? Graus Celsius. Ok? Podemos ir para a próxima? Pode. Na segunda aqui, está falando com vocês o seguinte: circule o instrumento usado para pesar e faça um X no instrumento utilizado para medir a temperatura. Professor, Oi, eu não achei ainda não a página. pede ajuda aí, viu, Alexandre? Porque senão acaba a aula e você não faz. É a página 13. Página 13. 1 e o 3, 13. Aqui, ó, gente, qual que é o instrumento que vocês vão circular aqui que é utilizado para pesar as coisas? Balança. A balança. É o primeiro, segundo, terceiro ou quarto instrumento aqui? Terceiro. O terceiro. Então, vocês vão circular aí em volta. E qual que é utilizado para medir a temperatura? Termômetro. O termômetro. Qual que é o instrumento? Primeiro, segundo, terceiro ou quarto? Segundo. O segundo. Aí vocês vão fazer um X. O segundo aí que é utilizado para medir a temperatura. O próximo aqui tem um pequeno probleminha. 1 litro de suco dá para encher 5 copos do mesmo tamanho. E com 5 litros de suco, quantos copos eu consigo encher? São 5 litros de suco e eu quero saber quantos copos eu vou ter que utilizar para poder encher. São copos iguais, do mesmo tamanho. 1 litro. 1 litro eu consigo encher 5 copos. E com 5 litros? Vou fazer a continha para ti aí. Tá quase acabando o tempo da aula. Quando acabar aqui, eu vou converter. E aí a gente vai voltar na aula já de português, tá? O outro link. Tia, Oi. pode fazer embaixo, não ficar espaço aqui, branco? Isso, pode fazer no espaço aqui, dá para fazer. Eu sugiro quem está tendo dificuldade, ó, vocês podem colocar aqui, por exemplo, 1 litro igual 5 copos. Aí vocês repetem. 1, 2, 3, 4, 5. Coloca o 1 de 1 litro aqui 5 vezes, né?
e coloca 5 copos, que aí vocês vão saber. Ou então vocês podem fazer uma continha de quê? Sem ser de adição, que vai ficar uma conta menor e vai descobrir o resultado mais rápido. Que conta que vocês podem fazer aqui? Hein, gente? Que conta que eu utilizo? Que eu vou substituir as parcelas iguais e vou fazer com que a conta fique menor e eu vou descobrir o mesmo resultado. Substituindo a adição. 6 litros? Não, que continha que eu vou fazer? Divisão? Não, não é divisão, porque aqui eu quero saber quantos copos eu vou utilizar do mesmo tamanho para colocar a quantidade de 5 litros. Demais? Eu posso fazer demais, vai dar o mesmo resultado, só que minha conta fica maior. Qual a outra continha que eu posso fazer que a conta fica menor e eu descubro o mesmo resultado? Menos? Que a tia falou na aula passada. Vocês até fizeram os fatos e tudo. De menos? Multiplicação, Raíssa. Quando eu tenho uma conta que eu posso substituir as parcelas iguais para a conta não ficar grande demais e não demorar eu fazer essas contas, eu vou usar a multiplicação. Então, vocês vão fazer a continha aí e descobrir para a tia quantos copos iguais eu consigo encher com 5 litros de suco. Se 1 litro dá para encher 5 copos, e 5 litros, quantos copos eu vou encher? Quem tiver dificuldade, eu sugiro que até faça um desenho no caderno. Vocês podem fazer no caderno assim, ó. Põe lá 1 litro, desenha lá 5 copinhos. Depois, repete 1 litro 5 vezes e põe os copinhos que vocês vão descobrir quantos que são. Faz a continha. Agora a tia da peixe faz do jeito dela. Ai, Deus. Tá conseguindo fazer? Não tô conseguindo, não. Tá não, Lucas? Não. Você podia ter falado, meu anjo, que eu já abri o bloco aqui para explicar a vocês melhor. Agora a aula vai encerrar. Por exemplo, vocês podem colocar assim, ó. 1 litro 5 igual litros 5 copos. 5 copos. Ah, não. Aí, repete, 1 litro de novo, 5 vezes aqui, ó. Igual 5 copos. Igual 25 copos. Nós vamos corrigir daqui a pouquinho. Peraí, Lucas. Litro igual 5 copos. Vai fazer a conta. Estou mostrando um jeito que vocês podem fazer a conta. Aqui já estou falando para vocês praticamente a conta. São 5 vezes. Então, aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 litros, não é? 5 copos que enche. É para mostrar para vocês. Como vocês podem calcular aqui também. 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5 litros que deu para encher 5 copos. Quantas vezes apareceu 5 aqui, gente? Quantas vezes apareceu 5 aqui? Conta. 25 vezes. Apareceu 25 vezes o 5? Conta aqui para mim, ó. 1, 2, 3, 4, 5.
O 5 apareceu 5 vezes, porque são 5 litros, ó. 1 litro, 2 litros, 3 litros, 4 litros, 5 litros. Então, 5 vezes 5. Aí vocês vão fazer a conta. E aí vocês vão descobrir quantos copos eu vou gastar. E tem que dar a resposta, viu? Vai encerrar agora. Falta poucos segundos. Quando eu voltar, eu vou voltar com links em português, tá bom? Conseguiu registrar aí, Lucas? Cauã? Conseguiu registrar aí? Ok. Deixa eu ajudar. Já conta, filha. Quanto que deu, Raiz?